Irmãos e irmãs, aqui no Santuário da Vida, também todos que nos acompanham pela TV ou pela internet, esta 12ª semana do Tempo Comum, quarta-feira, um mês de junho com muitas festas, os santos, padroeiros, tantas devoções que nós temos, também festas litúrgicas importantes. A palavra de Deus hoje é muito interessante e nos toca profundamente na nossa vocação cristã. O Evangelho de Mateus, que vai nos dizer sobre os falsos profetas e como podemos conhecer os falsos profetas. Mas comecemos pela primeira leitura e o Salmo, que estão muito interligados num tema muito forte para o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, que é o tema da aliança. Nós ouvimos tanto na primeira leitura como o Salmo, o Senhor se lembra sempre da aliança. A primeira leitura do livro do Gênesis narra a aliança de Deus com Abrão. Abrão ainda não tinha sido também mudado o nome de Abrão para Abraão. Abrão estava começando um caminho com Deus. Estava experimentando a sua fé, ou a fé estava sendo provada. E ali, nesta aliança de Abrão com Deus e de Deus com Abraão, ou melhor, Abrão e o seu povo. Deus não faz aliança somente com Abrão. Deus faz aliança com aquele homem, mas com toda a sua descendência, com todos aqueles que nascerão do pai Abraão. E ainda nós, hoje, temos esta condescendência de Abraão, os descendentes daquele que por primeiro teve a fé e partiu, e acreditou. A aliança de Deus com Abrão e com o seu povo tem dois lados, o lado de Deus e o lado de Abrão e da humanidade. E nós sabemos que Deus é sempre fiel. Deus permanece fiel para sempre. Deus mantém uma aliança até o fim. De outro lado, Abrão e a humanidade nem sempre é fiel. E nós entendemos isso. Ainda que tenhamos o esforço, ou outros que já nem se esforçam mais, não têm o mínimo para manter a fidelidade naquilo que prometeu. A cena que o texto descreve, uma cena antiga de dividir os animais, trazer os animais, dividi-los para que ali pudesse acontecer a cena da aliança. E Deus promete a Abrão terra e descendência. Um tema importantíssimo no Antigo Testamento. Terra e descendência. Para mostrar que a bênção estava acontecendo naquela casa. E Deus foi fiel. Deus deu a Abrão a oportunidade dele partir, deu terra e deu descendência para aquele homem. E da parte do homem e da parte da humanidade, nem sempre é fiel. Nem sempre se coloca verdadeiramente do lado do Senhor. Pois em alguns momentos o salmista canta isso, vigoram as suas leis em toda a terra, mas nem sempre a lei de Deus é cumprida. Muitas vezes o homem cumpre a sua própria lei, esquece a vontade de Deus, não cumpre a vontade de Deus.
Então é importante até retomarmos sempre este tema para a nossa vida cristã. Eu tenho sido fiel. E por isso iniciei a reflexão dizendo que a temática de hoje era muito próxima e própria para refletir sobre o nosso batismo. Pois no batismo nós somos identificados com Cristo. No batismo nascemos nova criatura. Nossos pais e padrinhos, e depois nós mesmos com o sacramento da crisma e com os demais sacramentos, confirmamos aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero seguir, os mandamentos da lei de Deus. E o quanto eu sou fiel, pois as nossas infidelidades nos marcam durante a nossa vida. Podemos até em algum momento querer fazer o bem, e acabamos fazendo o mal. A nossa tendência humana ao pecado, ao erro. Então, retomar sempre, o Senhor é sempre fiel. O quanto eu tenho me esforçado para a fidelidade. O quanto eu tenho também querido ser fiel. Mas fiel a Deus, fiel ao projeto de Deus, fiel àquilo que eu um dia assumi para seguir, ser cristão. O Evangelho, voltemos então ao texto de Mateus, e aqui Mateus também nos descreve, cuidado, Jesus dizendo aos discípulos, cuidado com os falsos profetas. Esse tema do profeta, de ser profeta, é muito também importante. Pois existem os bons profetas e os maus. Existem aqueles que servem de verdade e os que servem a si próprio e não ao povo. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem até vós com peles de ovelha. No nosso dia a dia também experimentamos isso. Quantos se identificam como o profeta? Aquele que faz, aquele que pode, aquele que tem boas intenções, aquele que guarda milagres, aqueles que fazem tantas coisas, ou poderão fazer. Mas será mesmo? Então Jesus no Evangelho nos ensina a termos a esperteza do verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo não se deixa levar pelas aparências. O verdadeiro discípulo não se deixa levar pelas coisas ruins. O verdadeiro discípulo não se deixa levar por promessas e boas intenções faladas ao léu. Mas o Evangelho nos ensina, e Jesus vai nos dizendo, vós os conhecereis pelos seus frutos. Então não basta somente uma pregação bonita, algo que emociona, que faz chorar, que faz andar, que faz isso e aquilo, como vemos hoje. Mas tem conteúdo, tem uma prática verdadeira, tem bons frutos. É isso que devemos analisar. E não só na igreja, mas até mesmo na sociedade. Quantos que fazem, prometem, fazem campanhas tão grandiosas, têm verdadeiro uma prática de respeito, de boa, não somente boa intenção. Porque de boa intenção nós temos alguns ditados até estranhos, né? De boa intenção, só de boa intenção não vale. Mas eu preciso ter uma boa intenção e um reto caminho. Eu preciso ter uma boa intenção e bons frutos, uma prática consciente. E o Evangelho então é isto. A árvore boa, ela deve produzir frutos bons. A árvore má vai produzir frutos maus. O quanto então eu estou produzindo? O quanto verdadeiramente eu tenho um caminho de fé para seguir? Eu tenho bons frutos?
Eu tenho me esforçado para produzir caridade. Eu tenho me esforçado para produzir amor. Eu tenho me esforçado para produzir dentro da minha casa paz, com o esposo, esposa, filhos. É de bons frutos que seremos reconhecidos. Eu costumo dizer que é de bons frutos é o quanto nós amamos que nós vamos também entrar no céu. Não é somente nesta vida, mas os bons frutos vão nos conduzir também para o reino eterno, no dia do julgamento final. Que Deus então nos ajude, meus irmãos, a sermos verdadeiramente fiéis ao nosso compromisso cristão. E a também buscarmos aqueles caminhos, aquelas pessoas que nos conduzem ao verdadeiro caminho, não os falsos profetas que podem nos conduzir a errados e errôneos caminhos. Alguns que prometem tanto, mas que na verdade essa não é a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude a termos uma vocação cristã voltada para o coração de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.